Orações perigosas. Fala, Senhor, que seja feita a tua vontade e hoje perdoa, assim como temos perdoado. Se eu pudesse fugir desse tema, eu diria, pula esse, vamos adiante. Porque à medida que eu vou falar de perdão, eu estou falando de mim também. Só que o tema, ele é um pouco complicado. Mas vamos lá. Dentro da ideia, cuida do que você fala, porque boca fechada não entra mosca, e, porque aquilo que você fala pode ser usado contra você, isso é uma questão de tribunal também. Nós poderíamos também afirmar, cuida o que tu falas com Deus, cuida o que você ora, pois isso poderá acabar lhe afetando. Assim como já ouvimos, fala Senhor, Samuel queria que Deus falasse, e quando Deus falou, foram notícias não tão simples. Semana passada, o pastor Rafael falou sobre seja feita a tua vontade. A gente diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós oramos isso praticamente sempre de novo, à medida que a gente ora o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Então, é complicado, de repente a vontade de Deus vem diferente, e a gente não sabe muito bem como lidar. Mas hoje, Senhor, perdoa minhas dívidas, meu pecado, assim como também já perdoei. Quer dizer, perdoando aqui, eu estou dizendo, Senhor, assim como eu já perdoei, está tudo zerado, Senhor, zera também a minha culpa. E se eu não zerar aqui, eu estou dizendo, Deus, assim como eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu estou dizendo, Senhor, então também tem coisas que aqui interrompeu entre Deus e você. Eu queria dar um atalho, eu queria dar um plano B, mas não tem. Não tem plano B sobre esse assunto do perdão. Aqui Jesus nos coloca realmente numa sinuca de bico. Não tem como você fazer essa jogada sem que você libere perdão no seu coração. Não estou falando de você, estou falando de mim e de cada um de nós. Bom, gente, perdoa assim como temos perdoado, é a terceira petição da oração do Pai Nosso. Mas por que esse pedido pode ser tão perigoso? Justamente porque nós estamos dizendo assim, Senhor, como eu faço, faça tu comigo também. Eu quero voltar a usar a figura do cenário que eu usei há 2 semanas atrás, que um cenário fala mais do que aquilo que o ator está falando. Não adianta, se tiver um cenário X e eu estou usando o Y, o pessoal vai dizer, mas você está falando errado, porque o cenário ele fala de outra coisa. E eu quero falar novamente um pouco desse cenário dentro do pedido de perdão, de perdoar, de sermos perdoados. É um daqueles temas que eu realmente tive que meditar muito, muito, muito. Tive que pensar demais. Por que conseguimos machucar os outros de modo tão intenso e tão venenoso? Mas por que os outros também nos machucam de maneira tão profunda em alguns momentos? Por quê? Essa pergunta me acompanhou antes de eu tentar destrinchar esse tema de hoje à noite. O que passa dentro de mim quando eu sou tão vingativo e apelo para ferramentas e recursos, às vezes, tão maldosos? Mas o que passa na cabeça do outro que eu não entendo? Que ele consegue ter atitudes tão pesadas que me destroem. Por que na história da humanidade tem tantas páginas de sangue, desde os impérios antigos que mataram e subjugaram nações, assírios, babilônios, gregos, romanos, depois as cruzadas? As cruzadas eram os cristãos e os islâmicos, os muçulmanos. Cada um em nome da sua fé, eles se matavam violentamente. Mais tarde, desplantes do próprio cristianismo, na Idade Média, Idade das Trevas. Quando tu lê essas histórias, isso é terrível. O próprio cristianismo, ele, em nome da sua fé, ele matou milhões de pessoas na época da Inquisição. Que horror! Mas daí a gente continua as 2 grandes guerras. O que os alemães fizeram? O que os russos fizeram? Através de seus regimes também. Os americanos com seu imperialismo.
Mas também o povo oriental, se nós olharmos um pouco a história dos japoneses e também dos coreanos e chineses, é uma cultura de muita violência na sua história. Os espanhóis, na colonização, mas também o colonialismo britânico, espanhol, português, etc. Também as guerras tribais em Luanda. Tem um filme chamado Hotel Ruanda. Vocês já assistiram esse filme? Já assistiram? Horrível. Baseado em fatos reais. Milhões de pessoas se matam por questões. Por que os irlandeses, aí tem os católicos e protestantes, 400 anos, hoje eles têm uma trégua, mas aí se alguém levantar uma pedra e fizer um gesto, o outro já vai capaz de desencadear tudo de novo. Por que empresas, igrejas, famílias, casais se dividem? Por que tanta animosidade, tantas rixas, desentendimentos, casais lindos e cheios de planos futuros? Eu amo fazer casamento e é emocionante. Mas, de repente, esse casal, em 5 anos, 10 anos, eles vão para o fórum e diante do juiz para buscarem seus direitos e falam coisas horríveis um para o outro. E os filhos lá no meio. Por quê? A gente mente, acusa, quer tirar o couro do outro, envolve família, filhos. Por quê? Por quê? Por quê? Porque pessoas da mesma família conseguem atacar com tanto ódio e vingança alguém do mesmo sangue. Foi isso que eu pensei, estou tentando achar uma resposta. Eu vou tentar responder isso. Eu construí um cenário. Quando nós perdemos a noção de quem realmente somos, de que somos apenas humanos, quando nós perdemos, Deus nos fez para sermos humanos, ser humano. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus fez um projeto e quando Ele fez, Ele disse que era muito bom. Tinha um padrão de qualidade, ISO 14000 e não sei das quantas. Deus fez o ser humano tudo muito bem. Diz lá. Diz que tudo era bom, 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 e quando fez o homem e a mulher, diz que era muito bom. Onde ficou o padrão de qualidade? Por que ele se perdeu? Quais são as fragilidades? Toda vez que nós abandonamos a nossa humanidade conforme o coração de Deus, nós nos tornamos perigosos à medida que a gente quer se colocar no lugar de Deus, queremos ser deuses e nos tornamos facilmente diabos. Quando o ser humano quer sentar na cadeira de Deus, nunca vai dar certo. Por isso a Bíblia diz, não julguem, isso não é papel seu, não julgue. Mateus 7, não julgue. Por que você vê o cisco no olho do outro e não consegue enxergar a trave que está dentro do seu olho? Isso não te dá autoridade. Ed Cole vai dizer que isso tem um problema sim, é que nós julgamos o outro pelo que eles fazem, mas eu me julgo por aquilo que acho que eu sou, a minha intenção boa. Deu para entender? O outro eu julgo 3 vezes. Eu convidei o cara, ele veio aqui e falou tanto, foi um cara muito chato. Eu não vou mais convidar esse cara. Só que você se julga que você é o cara, é a cereja do bolo, você acha que você é um cara legal, que todo mundo ama você. Mas se tu perguntasse para uma pessoa do seu lado, até seu filho, o problema é que a gente não faz essas perguntas. Um irmão seu, o que você acha? Você acha que eu sou uma pessoa fácil no trato? Você imagina que você é fácil. Eu imagino que eu sou bom. Eu imagino que eu sou legal. Eu imagino que eu sou um bom pai. Imagino que eu sou um bom marido. Mas se eu pergunto para minha esposa e ela me responde, ela vai dizer, não estou legalzinho. Pessoal, é verdade. A gente julga o outro pelo que ele faz. Mas eu me julgo pela minha boa intenção. Isso é um problemão, esse descompasso dentro do ser humano. Mas tem um problema original. E aqui eu gosto aquilo que Ricardo Barbosa, ele diz que o primeiro Adão, o problema dele, primeiro Adão, lá em Gênesis 3, o problema dele, sabe qual que foi?
A serpente veio e falou com Eva, e Adão, e disse: é verdade que Deus disse que você não pode comer desse fruto? Aqui não é o fruto, a maçã, não é a sexualidade, é simplesmente o fato da obediência e desobediência. Esse é o símbolo desse fruto. Obediência e desobediência. É verdade que se vocês desobedecerem a Deus, vocês vão morrer? Isso não é verdade, não. Deus está com medo, porque no momento que vocês comerem desse fruto, vocês desobedecerem e pegarem a autonomia, vocês vão ser como Deus. Pior que aqui, isso não está tão errado, porque no momento que o ser humano desobedecesse e comesse depois do fruto da árvore da vida, o ser humano seria eterno como Deus. E aí o ser humano come o fruto e ele quer ser igual a Deus. Isso sempre é tragédia quando você se senta no lugar de Deus. Não ocupe essa cadeira, isso é perigoso. E aí, facilmente nós nos tornamos em diabos. Bom, então o problema de Adão é que ele queria ser como Deus, o primeiro Adão. Aí o Ricardo Barbosa vai dizer, mas tem uma notícia boa. Paulo vai dizer que Jesus se tornou o segundo Adão. Ele se esvaziou. Filipenses 2:4 diz, e ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Jesus é Deus, e ele não quer ser igual a Deus. E ele se esvazia, ao contrário, o primeiro Adão, que não sendo Deus, quis ser como Deus. Jesus mesmo sendo Deus, desde toda a eternidade, ele se esvaziou sendo Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte na cruz. Em virtude da sua humanidade humilde e obediente, Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Vocês estão vendo um movimento contrário? O ser humano quer ser Deus e Deus se esvazia. E Jesus é o modelo. Por isso ele é o segundo Adão. O Adão conforme o coração de Deus. O nosso irmão mais velho, ele deve ser a nossa inspiração. E Paulo vai dizer lá em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele fala esse texto incrível aqui. Mas por que se tornar no lugar de Deus, ao invés de Deus, nós nos tornamos diabos? Porque Deus tem um mandato da criação, Ele te fez para ser gente, conforme o coração dEle. Seja gente. O cristianismo, sabe o que o cristianismo quer em nós? Às vezes nós nos confundimos, talvez até na igreja. Eu estou tão santinho, tão legal, agora desde que sou cristão, eu fiquei uma outra pessoa. Eu digo, você tornou-se uma outra pessoa gente, você se tornou uma outra pessoa humana, você ficou mais humano, você ficou mais amoroso, mais perdoador, menos estressado, você é mais confiante agora no teu Criador. Essa é a cadeira que Deus quis nos sentar, e Deus te quer nesse lugar, humano. Sabe o que é um cristão bonito? É aquele que continua rindo, é aquele que continua sendo um bom pai, se divertindo, fazendo brincadeira, dando umas gargalhadas, que sabe ser gente, sabe curtir, sabe celebrar, sabe fazer um churrasco, sabe andar na praia, sabe viver, mas de uma maneira que Deus se alegra na sua criação. Às vezes tem uns cristãos que ficam tão chato, eles querem já ser alguma coisa, um ET. Eu não gosto disso. Eles até o sorriso parece santificado. Assim, sabe? É verdade, cara. Tem uns troços chato, tem cristão chato. É verdade. Jesus veio para ser gente. Eu posso imaginar que Jesus dava uns cascudos nos discípulos, tinha piada, tinha gargalhada, mas tudo dentro daquilo do Espírito de Deus, como Ele pensou em nos fazer e criar. E uma igreja, com certeza, ela vai ser mais atrativa quando nós continuamos sendo servos de Deus, mas experimentando essa humanidade que Jesus veio trazer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua graça, vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Graça é bondade e verdade é transparência. É assim que Jesus veio ser gente no meio de nós. Essa é a nossa inspiração. Mas eu ainda devo agora a resposta: por que tornar-se diabo?
Quando você quer ocupar o lugar de Deus, você se torna um diabo. O diabo caiu nessa tentação. Ele queria ser igual a Deus. E ele se torna um diabo. E o diabo aqui não nessa coisa terrível, um cara de chifre, e, né, rabinho de 3 pontas e aquele pata de bode. Não é disso que nós estamos falando. Diabo, a palavra diabo significa diabolos, fazedor de confusão. No alemão, Durcheinanderwerfer. Isso significa misturar tudo. Tem um Lego no chão, uma cidadezinha bonita, e você bagunça tudo, e o irmão mais novo estragou a diversão do irmão mais velho, bagunçou tudo. Isso é diabólico, no sentido de fazer confusão. Fazedor de confusão. Jesus chama o Judas. Então respondeu Jesus em João 6,70. Não fui eu que escolhi os 12, eu escolhi vocês. Todavia, um de vocês é um diabo. É um fazedor de confusão. Ele se referiu a Judas. O ego, o eu sem Deus, é isso. Um fazedor de confusão. Por quê? Porque o nosso ego natural, afastado de Deus, que quer sempre algo diferente, algo mais, ele tem 4 aspectos. Quem fala isso é Tim Keller. Aliás, Tim Keller é uma referência para nós, citamos muitas vezes. Ele faleceu essa semana aos 72 anos, vítima de um câncer de pâncreas. Mas deixou um legado fantástico. E ele tem um livro chamado Ego Transformado. E nesse livro ele diz assim que o nosso ego é vazio. Ai, como a gente sofre, a gente quer preencher ele com alguma coisa que faça sentido. O nosso ego é dolorido, dói, dói, dói. Quando a gente não foi valorizado, prestigiado, amado, alguém nos feriu, a gente vai para casa, aquilo dói, dói, como dói, dá vontade de pular no pescoço do outro, dói, dói, dói. E a gente acha que tudo está errado porque dói, dói, dói. O ego é atarefado. O ego, então, poxa, ninguém me valoriza. Então eu faço um monte de coisa para que os outros me vejam e digam como ele é legal. O ego é atarefado, ele gosta de mostrar serviço. Ele quer que os outros percebam. E o ego tem mais um aspecto, diz o Tim Keller. Ele é frágil. Frágil como um balão, porque ele é inflado. E um balão, quando uma criança brinca com um balão, a alegria ela é curta, porque em algum momento pega um arame farpado e já pega uma rosa e pá! E a criança chora, né? Isso é o ego inflado. A gente brinca com o nosso brinquedo aqui, a gente curte e alguém vem e estourou a nossa alegria. Eu preciso avançar. Esse é o cenário. Primeiramente, queremos ser deuses, nos tornamos diabos, temos o nosso ego, que é o quê? O ego, ele... Deixa eu só repetir as 4 palavras. Ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Quando eu compreendo essa realidade desse cenário, aí agora precisamos falar de perdão. Nesse contexto de uma experiência espiritual, onde eu deixo o Deus, Jesus Cristo, que deixou a glória, ele chegar, entrar no meu coração, na minha vida, na minha mente, no meu estilo de vida, através do seu reino, eu percebo então que tem vida dentro de mim. E aí eu começo a me tornar sensível ao perdão, ao pecado, e isso é interessante. Certo palestrante cristão motivou seus ouvintes ao arrependimento, reconhecer que eles precisavam dessa experiência de fé. E aí no final da palestra veio um jovem meio boçal e disse: pastor, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou tanto do peso do pecado, Fala, quanto é que pesa o pecado? 25 quilos, 50 ou 100 quilos? Aí o palestrante disse: se eu botar 100 quilos sobre um defunto, para ele não vai fazer a diferença, ou 5 quilos, ou 10 quilos. O morto não vai sentir o peso, nem que for 100 quilos. Assim também é quando espiritualmente estamos mortos, ou moralmente estamos mortos, não tem mais peso, você não sente mais nada. Mas no momento que Cristo está no teu coração, na tua vida, e começa a ser o teu Senhor, Ele está no trono, e o ego começa a
ficar no lugarzinho dele, você vai perceber que as coisas mudam. E quando tem vida, você percebe que o pecado já não te dá mais paz. Mas ele é um agente de transformação. E a partir do perdão você cresce. E a partir do perdão que você libera e recebe, você também conecta com Deus. Para mim esse cenário do ego, ele é interessante. E agora vem a palavra do perdão. Nós queremos ainda ler, perdemos a noção de quem realmente somos como humanos quando nos colocamos no lugar de Deus. Então o pior pode acontecer. Temos o potencial de nos tornarmos em diabos. Ok. Vamos para o próximo slide agora. Nós queremos trabalhar essa questão de Mateus 6,12 na oração do Pai Nosso e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem uma parábola aqui que nos ajuda a entendermos a dinâmica dessa petição. Próximo slide, vamos ver agora o texto. Mateus 18, 21 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, um dos seus subordinados, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então, os seus conservos caiu de joelhos, implorou: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei a tua dívida. Por que você me implorou? Você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o meu Senhor, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Perdão não é uma questão de contabilidade, mas é uma atitude de amor. Podemos passar ao próximo slide. Lições para a vida a partir dessa parábola. Perdão não é uma questão de contabilidade, mas é uma atitude de amor. Por que Pedro começou dizendo: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: 7 não. Niet. Não. 7 vezes 70. Por quê? Pedro, ele era um típico judeu. A lei dizia que a gente pode perdoar 3 vezes e depois, da 4ª vez, fazer justiça própria. Olho por olho, dente por dente, e você pode realmente fazer justiça própria. Então o Pedrão, seguidor de Jesus, 3 anos, ele achava que a essa altura, falando 7, ele seria condescendente. O dobro mais 1. Poxa, Jesus deve achar: Pedro, tu é o cara, né? E Jesus diz: não, 7 vezes não, mas 7 vezes 70. Às vezes nós vamos pela lei da igreja, pela confessionalidade, pela imaginação da nossa cabeça, pelas regras. Meu pai ensinou, minha mãe disse assim, 3 vezes a gente dá chance, na 4ª vez a gente... Não, nada disso. Jesus, primeiramente porque o coração dele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Jesus não está querendo falar do Pedro aqui apenas, mas quer dizer que a partir do amor, o perdão faz parte do amor. Não é uma questão de contabilidade. Jesus diz 7 vezes 70 são 490 vezes. Se 490, começa a contar, 490 vezes que alguém errou contra você. Vai contando. Chega um momento que tu não quer mais contar, porque você aprendeu que o perdão é melhor.
E Jesus está dizendo, se eu estou pedindo isso para você é porque eu sou assim. Meu Pai é assim. E se meu Pai e eu somos assim, vocês como meus seguidores também devem ser assim. Segundo ponto. Perdão é uma lei do reino de Deus. Existem leis de Lavoisier, leis da gravidade, leis de Newton. As leis da natureza estão aí. O sol nasce e se põe, tem as estações, está tudo ali. A lei do Senhor é perfeita. Deus tem leis na natureza, é impressionante. Eu sempre acho aquela... Tem a jornada dos pinguins. Quando eu vejo aquele do History aí, é incrível. Como é que pode que cada ano, na mesma época, eles fazem uma jornada de quilômetros, aí eles voltam, e aí eles vão se preparando para a cria, e aí vem e volta. É maravilhoso, está cheio de leis a natureza toda. No reino de Deus também tem uma lei. Sabe qual que é? Amar e perdoar. Inspire, expire. Amor, inspira, perdão. Amar, perdoar. Amar, perdoar. Você quer perguntar para um casal de 50 anos de casamento? Pergunte para ele, qual foi o segredo? Ele vai dizer, amar, perdoar. Amar, perdoar. Tá certo, como é que diz o Cláudio Duarte? Às vezes, né? Ele disse, olha, nunca pensei em me separar da minha mulher, mas de querer matar ela já, né? Então, tem esses momentos, né? O contrário também pode ser verdadeiro, né? Nunca pensei em separar, mas de matar meu marido já, né? Então, assim, faz parte, mas amar e perdoar. Amar e perdoar. Isso é de Deus. Vocês não acham incrível? João vai dizer lá em 1 João 4,8, o discípulo do amor, ele fala muito do amor. Ele diz que Deus é amor. Não podia dizer que Deus é poderoso, Deus é gigantesco, criou o cosmos, bilhões e bilhões de galáxias, estrelas. Deus é mega, Deus é punk, Deus é tudo. E ele diz que Deus é amor. Nós queremos ser amados e amar, precisamos do amor dele. E quando isso acontece, o reino, ele se estabelece em nós. É uma lei do reino de Deus. Próximo ponto. Perdão de Deus inverte toda a lógica humana. Interessante que, nesse terceiro ponto, o carinha aqui que recebeu o perdão de 10.000 talentos. 10.000 talentos. Você sabe quanto é que vale um talento? Um talento são 35 quilos de prata. Um trabalhador convencional precisa de 16 anos para trabalhar e pagar um talento. Né? Então, ele não divide um talento, ele tem uma dívida de 10.000 talentos. Se esse cara agora resolvesse trabalhar, aqui diz que ele ficou preso, a esposa, todo mundo, foi tudo enquadrado, e aí ele está lascado. Se ele começasse a trabalhar, ele trabalharia 48 anos para pagar 3 talentinhos. 48 anos. Isso apenas seria uma amortização da dívida dele de 0,03%. Ele podia trabalhar vidas e vidas e vidas. Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição do corpo. Mas se ele tivesse pessoas que trabalhassem por ele, e dívida impagável. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que a tua dívida e a minha vida, tua dívida e a minha dívida, ela é impagável humanamente para merecermos o céu. Ponto. Isso é um decreto, isso é agora uma condenação em relação a você. É isso que Jesus está querendo dizer. Sem Jesus, impagável. Você não tem o céu, você saiu do céu, nasceu fora do céu, vai morrer fora do céu e vai eternamente para a perdição. Essa é a realidade que depõe contra nós. Nossa palavra, nosso veredito contra nós é impagável. Agora, esse sujeitinho aqui que recebeu essa misericórdia, ele sai todo faceiro, porque o patrão me perdoou. E quando ele encontra seu subalterno,
que lhe deve 100 denários. O denário é um dinheiro que é o trabalho de um dia. 100 denários seriam 100 dias de trabalho. Claro, isso daria 4 meses de trabalho aí. E é um dinheiro generoso também, não é pouco para um trabalhador braçal, mas é algo pagável. O cara que recebeu um perdão impagável, agora ele vê o erro do seu subalterno, pega ele pelo pescoço e diz: você me deve. Você me deve. E o cara massacra ele. E não se dá conta, ele não olha no espelho para perceber quanto ele fez lambança para chegar nessa dívida enorme. E ele quer fazer justiça na lógica dele. Queridos, Jesus está querendo dizer, não é essa lógica. Os últimos vão ser os primeiros vão ser os últimos. Vai ter gente no céu que você não acredita que devia estar lá. Tem outros que você acha que deviam estar lá, não vão estar lá. Lutero vai dizer, mas se um pecador como eu estiver lá, vai ser o milagre dos milagres. Essa parábola nos lembra que tem uma lógica diferente. Por isso, cuidado, se você vê uma pessoa que errou muito, entrou na igreja, cuidado, aos olhos do patrão, esse cara pode estar num nível diferente do que você imagina. Por isso, não julgue. Não brinque de Deus. Isso não compete a você nem a mim. Finalmente, o quarto ponto, perdão de Deus é pautado sobre bondade. As pessoas gostam de Deus bonzinho, queridinho, fofinho. Bem legal. Esse Deus dá para botar debaixo do braço e a gente leva junto. Deus não é assim. Deus é bom, é uma virtude dele. Mas ele também é justo e verdadeiro. Paulo vai dizer que o fruto da luz consiste da bondade, justiça, verdade. É o tripé. Não brinque, não se coloque no lugar de Deus quando você quer ver ele como bonzinho. Ser bonzinho é ser capacho. Deus não é capacho, Deus é justo. Certo é certo, errado é errado. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno, é diabolos, é diabólico, é confusão. E finalmente também fala da verdade. Não a verdade está na nossa cabeça. Existe uma verdade que vem antes de nós. Uma verdade antológica, uma verdade que ela é por si só, ela é verdade. Ela existe porque ela é anterior. Nesse sentido, a verdade é um fenômeno. A verdade aparece. Bondade também é um fenômeno e justiça também é verdade também. Assim como a luz entra de manhã no nosso quarto e começa a espantar a escuridão, quando Deus entra em nossas vidas pela perspectiva da sua bondade, mas também da sua justiça, aquilo que é correto, da sua lei, do seu propósito, mas também da sua verdade. Bondade, justiça, verdade. Quando essa luz entra em nossos corações, nossa mente, isso vai nos colocar no nosso lugar que nem sempre é tão agradável, mas depõe contra nós. Mas é luz, e essa luz espanta a escuridão. Essa é a experiência da fé. Eu preciso chegar ao final agora. Temos mais um slide aqui. Eu gosto desse texto aqui de Dietrich Bonhoeffer. Esse texto eu li ele uma vez num calendário, tipo Orando em Família, e esse texto ele me pegou de jeito. Se confessar para Deus é mais fácil, então deveríamos nos perguntar se não nos enganamos. Se o teu pecado diante de Deus é fácil confessar, cuidado, você pode estar vivendo um auto-engano, você pode estar querendo um perdão para si mesmo. Ai, Deus é bonzinho, Ele perdoou, então me perdoou, também está tudo bem. Dietrich Bonhoeffer diz, então nós deveríamos nos perguntar se não foi apenas uma autoconfissão, para eu achar um alívio para a minha tribulação. Porque se você for honesto com o seu pecado, Dietrich Bonhoeffer diz, será que a fraqueza da nossa obediência não reside justamente nesse fato de vivermos um perdão próprio e não de um perdão verdadeiro, perdão de culpa, da nossa culpa? Enquanto que o perdão para Deus é fácil e para o outro é difícil, nós estamos vivendo um engano. Porque o ser humano que você pede perdão, ele é como você. Não tem, isso
Isso deveria ser mais fácil, mas nós achamos que é difícil perdoar aqui e lá para cima é fácil porque Deus é bonzinho. Mas Ele é justo, Ele é verdadeiro também. Então aqui tem um auto-engano. A culpa e o pecado tem que machucar e doer. E isso nos leva ao colo de Deus. E essa confissão, essa busca de reparação Jesus tem para nós. É realmente uma misericórdia que não tem fim. Mas teve um preço altíssimo. Seu Filho Jesus que morreu na cruz. Perdão não é uma coisa que Ele joga para nós. Isso é graça barata. Teve um preço altíssimo. O Filho de Deus morreu. Alguém perdeu a vida por você e por mim. Então, perdão diante de Deus não deveria ser um mimimi. Pois é, Senhor, tira tudo mal. Não. Isso é profundo. E nesse sentido também essa petição é, Senhor, assim como eu já perdoei aqui, que não é fácil, mas então, Senhor, assim como eu já perdoei, me perdoa também. Isso nos coloca em movimento para buscarmos a experiência do perdão e da transformação. Tem uma história rodando por aí de um tal de Gary Ridgway, um assassino confesso de mais de 70 pessoas, um serial killer dos Estados Unidos, que 20 anos ele conseguiu camuflar e enganar a polícia, mas em 2003, na verdade começou já em 1982 e 3, ele começou a matar mulheres, sempre da sempre mesma maneira, e camuflar o corpo, e violentar, estuprar e abusar e tudo mais, e matando. E quando finalmente, isso tá na internet, você pode olhar no YouTube e vai achar. Mas é interessante que o julgamento dele foi em 2003. E aí 48 famílias estavam no julgamento. E aí cada um podia se pronunciar. As pessoas tinham tanto ódio. Você acabou com a nossa família. Você acabou com a mãe da minha sobrinha. Você acabou com a minha filha. Você e o ódio, raiva. Umas diziam, você tem que queimar no inferno. A outra pessoa disse, você não merece viver. Você é um monstro. E o cara fez uma cara de paisagem o tempo todo, como se fosse nada. Mas daí entra de repente um senhorzinho, o nome dele era, o pai de uma das mortas, Linda Jane Roll. Ela foi assassinada 26 de setembro de 83 pelo Gary Ridgway. Esse homem agora de barba branca e cabelo branco, ele diz, cara, eu estou aqui para dizer que essas pessoas têm muita raiva, muito ódio de você. Mas eu estou aqui para dizer que você tornou a minha vida muito difícil. Porque eu sou cristão. E o meu Deus diz que eu devo perdoar. Se eu não perdoar você, eu não tenho conexão com o Deus eterno. E eu não quero perder minha conexão com o Deus eterno. Por isso, eu estou te dizendo, eu te perdoo. E quando ele faz isso, esse cara desaba e começa a chorar. Ele larga uma frase, me perdoem todas as famílias pelo mal que eu fiz a todos vocês. Não estou dizendo que teve uma transformação, mas apenas quando ele recebeu o perdão, ele quebrou internamente e ele teve condições de também pedir perdão. Deixa o perdão de Deus te quebrar. Deixa ele te quebrar. E resolva as coisas com os teus devedores. E resolvendo as coisas com aquele que te deve ou você deve a ele, a conexão aqui, ela é renovada.